Olá, tudo bem? Que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja contigo, esteja com toda a sua família. Obrigado por você estar conosco mais uma vez em um estudo bíblico da Palavra de Deus aqui no canal do YouTube da IPI de Engenheiro Goulart. Quero orar com você nesse momento e você por mim. Vamos pedir a direção de Deus para a compreensão de mais uma porção da sua santa palavra. Oremos. Bondoso Deus, grandioso Pai, queremos pedir a Tua direção nesta hora, Pai. Na iluminação do Teu Espírito Santo, nós vamos ler, estudar um pouco mais da Tua preciosa palavra. Senhor, pedimos a Tua direção. Fala conosco, Pai, no mais profundo do nosso coração. Nós oramos agradecidos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, continuamos então os nossos passos valorosos no estudo da Palavra de Deus na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1, hoje, do versículo 14 ao 17, sobre o tema a singularidade do Evangelho, a simplicidade da palavra do Senhor. Romanos, capítulo 1, do versículo 14 ao 17, sobre o tema a singularidade do Evangelho. A palavra de Deus, na minha tradução, diz assim, quero que você acompanhe aí na sua Bíblia. Versículo 14. Pois sinto grande obrigação, tanto para com os gregos, como também para com os bárbaros, tanto para com os instruídos, como também os não instruídos. Por isso, aguardo com expectativa para visitá-los, a fim de anunciar as boas novas também a vocês, aí em Roma. Pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, eu não me envergonho do Evangelho, que são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem. Primeiro os judeus, também os gregos, também os gentios. As boas novas revelam como opera a justiça de Deus, que, do começo ao fim, é algo que se dá pela fé. Como dizem as Escrituras, o justo viverá pela fé. Em outra tradução, vale a pena também nós lermos, eu acredito que é a mais tradicional que temos acompanhado. Acompanhe comigo, Romanos 1. A partir do versículo 14. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vocês, aí em Roma. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Amém? Que palavra maravilhosa, não? Peço a tua atenção então para rapidamente estudarmos esse trecho da palavra de Deus, profundo, teologia máxima do apóstolo Paulo, aos irmãos e irmãs, essa igreja ali em Roma, no capítulo 1, versículo 14 ao 17, a singularidade do Evangelho. Esse texto traz gloriosa doutrina da justificação pela fé. Essa doutrina, meus irmãos e irmãs, queridos amigos, é a essência do Evangelho, o Evangelho de Jesus Cristo. Aquele que morreu na cruz do Calvário, por mim, por você, por todos nós. Vamos destacar aqui alguns pontos e eu quero que você preste atenção comigo, é muito importante. Primeiro, a necessidade de pregar o Evangelho. É necessário, é papel do cristão, é papel de todos nós. Não é só do pastor. Não é só dos presbíteras, não é só do diácono, da diaconisa, não é só dos professores da escola dominical.
dos líderes, dos coordenadores de ministérios na casa de Deus. Não. Você que é cristão, você que é cristã, minha irmã, nós temos um chamado. É necessário pregar o evangelho de Jesus Cristo. Não é qualquer evangelho não, o evangelho dele. Por isso, você consegue perceber nesta leitura que fizemos aí do 14 até o 16. Pois eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, disse Paulo. Tanto a sábios como também a ignorantes, a todos. Pois isso, quando está em mim, estou pronto para anunciar, para proclamar, para pregar o evangelho, também vocês que estão em Roma. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, também do grego. Essa necessidade de pregar o evangelho. Paulo menciona 3 disposições de seu coração em relação ao evangelho. Primeiro, eu sou o devedor. Está aí, no versículo 14. Eu sou o devedor. Todos nós somos devedores. Todos pecaram, destituídos, separados estão da glória, da presença de Deus. Estou pronto, segundo ponto que ele diz aí, estou pronto, versículo 15. E eu não me envergonho, versículo 16. Primeiro, sou devedor. Segundo, estou pronto. Terceiro, não me envergonho. Temos aqui 3 grandes verdades. A obrigação do evangelho, sou devedor. A dedicação do evangelho, estou pronto. E a inspiração do evangelho, não me envergonho. Meu irmão, minha irmã, você se envergonha do evangelho de Jesus Cristo? Você se esconde quando alguém percebe ou fica sabendo que você é evangélico, que você serve a Jesus Cristo, que você lê a palavra dele, que você vai à igreja, você vai ao culto e que a sua família busca ao Senhor? Você tem vergonha do evangelho? Você tem vergonha de falar, de anunciar, de propagar, de testemunhar os feitos de Jesus? É uma pergunta necessária que fica no ar todos os dias na nossa vida cristã. Paulo é devedor como servo, está pronto como apóstolo e não se envergonha como alguém que foi separado por Deus para a pregação do evangelho. E assim, Deus espera de cada um de nós. É profunda essa palavra. Teologia máxima de Paulo aos Romanos. Segundo ponto importante para nós frisarmos quando lemos este texto, a singularidade do evangelho. Segundo, o poder do evangelho. Está no versículo 16, que acabamos de ler. Pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, o evangelho santo, que são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem, primeiro dos judeus, e também os gentios, e outras traduções diz os gregos. O evangelho é o poder de Deus, e ninguém é capaz de resistir ao seu poder. É o único poder capaz de salvar qualquer pecador, de salvar o pecador, de salvar este pecador. Não há salvação nem esperança fora do evangelho, jamais. O evangelho tem nome. As boas notícias têm nome. É uma pessoa, Jesus Cristo de Nazaré, o Filho poderoso de Deus. Ela é a mensagem do amor de Deus, da graça salvadora e do perdão infinito. Esse é o evangelho. O evangelho é o poder de Deus amando o pecador. É o justo perdoando o culpado, o divino perdoando o culpado. É a porta do céu escancarando-se para aquele que está perdido. É a vida sendo oferecida aos mortos em seus delitos e pecados. Aleluia. O evangelho, me perdoe. O evangelho, ele livra o homem da condenação. Ele traz salvação.
Ele tira o pecador do império das trevas e transporta ele para o reino da luz. Glória a Deus. Terceiro ponto importante que precisamos frisar ao ler este texto de Romanos, capítulo 1, do versículo 14 ao 17. A eficácia do Evangelho. Versículo 17, você pode acompanhar isso. As boas novas revelam como opera a justiça de Deus, que, do começo ao fim, é algo que se dá pela fé. Como dizem as Escrituras, o justo viverá pela fé. De fé em fé, o justo viverá por fé. A eficácia do Evangelho. Paulo, meus irmãos e irmãs, ele menciona algumas verdades a respeito dessa eficácia. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação, porque nele se revela a justiça de Deus. Deus é justo. Sendo justo, não inocenta o culpado e julgará a todos com justiça. Teremos de comparecer a um dia perante esse tribunal. Seu tribunal, e assim nós daremos conta de toda a nossa vida. Mostre suas mãos. O que você fez e o que também eu e você deixamos de fazer perante aos olhos poderosos do Senhor. A manifestação suprema da justiça pessoal de Deus se revela na cruz de Jesus Cristo. Segundo, o Evangelho revela a justiça de Cristo imputada a nós. O que não podíamos fazer, Deus fez por nós, em Cristo Jesus, naquela cruz do Calvário. Ele veio aqui como nosso fiador, ele se fez carne, habitou entre nós, o divino se fez humano, bebeu da nossa água, comeu da nossa comida, padeceu e sofreu as mesmas dores que nós passamos aqui. Esse é Jesus, o nosso fiador, representante e substituto. Na cruz, Deus lançou sobre Jesus nossa iniquidade. Isaías 53:6 diz isso. Nós que deveríamos pagar tudo isso, mas ele pagou sem reclamar de nada. Ele se fez maldição por nós. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Na cruz, Jesus bebeu o cálice amargo da ira de Deus contra o pecado. Lá ele bradou: está consumado. Ele então esmagou a cabeça de Satanás e triunfou sobre os principados e potestades. Louvado seja o nome de Jesus. Dá um glória aí, irmão. Glorifica o nome do Senhor, minha irmã. A justificação é mais que perdão. Cristo não apenas cancelou nossa dívida, pagando-a completamente mediante seu sacrifício substitutivo, mas também Deus depositou em nossa conta a infinita justiça de Cristo, de forma que estamos completamente quites com a lei e com a justiça divina. Aleluia! Ah, meus irmãos, se nós entendêssemos mesmo isso. O perdão é a imputação da nossa dívida a Cristo. Ele pagou, foi para ele, a conta foi dada a ele e ele resolveu. Aleluia! A justiça de Deus é recebida pela fé. O último ponto que eu quero conversar com você. A justiça de Deus é recebida pela fé. Versículo 17. As boas novas revelam como opera a justiça de Deus, que do começo ao fim é algo que se dá pela fé. Meus irmãos, em outras traduções diz, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho e é de fé em fé. Como está escrito? Como é que está aí na sua Bíblia? O justo viverá por fé. Por fé. A justiça de Deus é recebida pela fé, meus irmãos, e não operada pelas obras. Você não precisa fazer nada.
mostrar que eu sou melhor, eu faço isso, eu faço aquilo, eu ajudo os pobres, eu ajudo as pessoas, eu tenho palavras mansas, eu faço, eu aconteço, eu desaconteço, eu amarro, eu desamarro. Não! Você não faz nada. Os méritos pertencem a Jesus Cristo. Eu não sou ninguém, eu não faço nada. Todos os méritos pertencem ao nosso Senhor Jesus. Amém? O justo vive pela fé, que isso fique bem claro e está na palavra de Deus. A nossa justiça não é a nossa própria, mas a justiça de Cristo a nós imputada e por nós recebida mediante a fé. É preciso crer, é preciso andar com Ele. É preciso saber que Deus existe, mesmo um Deus invisível está conosco, opera em nós, luta por nós e a vitória vem nele, a vitória vem dele. Nós devemos andar nele, de fé em fé. Recebemos essa justiça quando cremos em Cristo. Você crê? Você crê, meu irmão, em Jesus Cristo? Minha irmã, a tua família tem crido mesmo no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Faça essa pergunta para a tua família. Faça essa pergunta para esta pessoa que você vai compartilhar esse vídeo, que vai se inscrever no nosso canal, vai dar um like aí, nos ajudando e compartilhando a palavra de Deus. É mediante a fé, meus irmãos, e não pelas obras. A fé não é a base da justificação, mas seu instrumento de apropriação. O homem não é salvo por causa da fé, mas mediante a fé. Porque todos os méritos, todos os atos, todos os créditos são para Jesus Cristo, nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Amém. A singularidade do Evangelho. Romanos, capítulo 1, do versículo 14 ao 17. Leia, estude mais, rabisque, anote. Vamos nos aprofundar dia após dia na leitura e no estudo da palavra de Deus. Que Deus te abençoe, Deus te guarde. Nos vemos na semana que vem em mais um estudo da palavra de Deus aqui no canal do YouTube da IPI de Engenheiro Goulart. Um abraço a todos. Deus te abençoe.